Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste em diferentes horários, tudo bem com vocês? Provavelmente esse é o último vídeo que eu gravo para essa disciplina, para essa turma. Então você chegou até aqui, parabéns para você, meu guerreiro, minha guerreira. Vamos firme, né? Foi um pouquinho difícil aí. Apesar do conteúdo ser fácil, né, você tem toda essa questão das aulas não presenciais, tem a questão de ter tido troca de professores, essa própria divisão, né, de um professor com uma turma, outro professor com outra, mas nós estamos juntando e acredito que conseguimos entregar um bom trabalho também. Espero que vocês tenham conseguido absorver também bastante do que foi passado. É, essa esse conteúdo, ele não foi programado no plano de ensino nem por mim, nem pelo Joseph, né? E ele trouxe, né, no plano de ensino lá que nós estamos seguindo, tem a questão de orientação a objetos, que ele está construindo essa parte do material, e eu estou construindo essa parte de novas aplicações de banco de dados, e depois, em atendimento síncrono, tanto eu irei detalhar essa parte de orientação a objetos, como ele também vai mencionar sobre essa parte de novas aplicações de banco de dados, para ficar aí um entendimento bacana para as duas turmas, ninguém prejudicado, certinho, pessoal? Então, vamos lá, né? Basicamente, o que seria essas novas aplicações de banco de dados? Seria uma aplicação diferente daquela que nós estamos acostumados a ver de maneira estruturada em tabelas, com linhas e colunas e registros de dados ali, né? Então vamos revisar aqui, né, o que seria, o que nós já conhecemos de bancos de dados SQL, de bancos de dados relacionais, né? Naturalmente ele utiliza a linguagem SQL, nós já mencionamos um pouco sobre a linguagem SQL, que é uma linguagem declarativa, é uma linguagem de alto nível de entendimento humano. Então, para fazer o paralelo ali, né, com a linguagem de programação, pensa se você tem uma linguagem de programação que você vai lá e escreve, olha, crie um site bonito, responsivo e que seja rápido, e essa linguagem vai lá e cria esse site dessa forma que você pediu. A linguagem SQL, agora que vocês já conhecem, já trabalharam um pouco com ela é praticamente isso no universo do banco de dados. Então você declara, né, cria um banco de dados para mim com o nome aula, ele vai lá e cria aquele banco com o nome aula. Cria uma tabela com o nome alunos, ele vai lá e cria aquela tabela com o nome alunos. Então seria lá o create database aula. Então crie um banco de dados chamado aula. É muito simples a linguagem SQL, ela tem um nível de entendimento humano muito, muito bom. E esses bancos de dados relacionais, ele consiste em SGBDs. O que são SGBDs? Sistemas gerenciadores de bancos de dados, que organizam sua estrutura por meio de tabelas. Em um momento também, eu lembro que eu comentei que o banco ele cria uma abstração para te mostrar aquilo ali em formato de tabelas, mas que na verdade o servidor interpreta um arquivo de texto, e esse arquivo de texto ele pega e converte aquilo e te organiza de uma maneira visual que você consiga manipular ali as tabelas. Isso é uma abstração criada pelo banco mesmo. Então as tabelas contêm linhas e colunas, como já mencionadas, né? Também chamadas respectivamente de registros e atributos. Então linhas são registros, colunas são atributos. Também as linhas são chamadas de tuplas, em alguns casos. É possível relacionar tabelas, então é aquele modelo relacional que nós aprendemos a construir quando começamos a estudar banco de dados, que seria aquela modelagem ali, né, de criar os diagramas lógicos, físicos, e por fim o diagrama real mesmo ali de como que é a estrutura do banco, né, o próprio Workbench ele cria, ele te mostra, e é possível você criar relações nessas tabelas através das chaves estrangeiras, né?
que você vai lá e define, como no nosso exemplo, que era aluno e professor, né, que foi um exemplo bastante utilizado, né, de um aluno poder ter vários professores, mas um professor também tem vários alunos e cria uma relação ali de N para N. E aí segue alguns exemplos de outros sistemas gerenciadores de bancos de dados. Em nossas aulas nós utilizamos mais o MySQL aí, né, que é praticamente o mesmo MariaDB. O MariaDB é o mesmo MySQL. Tem o PostgreSQL também, tem bancos de dados SQL da Oracle. Então, existe uma infinidade aí, alguns com suas particularidades, mas fundamentados nesse sistema relacional e nessa linguagem SQL. Então, talvez ali muda alguma coisa bem pequena, certo? Bom, e aí? Em contrapartida a isso, né, não sei se vocês trabalharam com o antigo professor sobre a história dos bancos de dados, né, mas assim, os bancos de dados SQL estruturados começaram a surgir por volta ali da década de 70, né? E existem aplicações mais novas, né, que começou a se difundir lá por volta ali dos anos 2000. E foram os bancos de dados NoSQL. O próprio nome ele já é muito intuitivo, né? No do inglês de não SQL. Então, assim, não se utiliza SQL. Também não seguem aqueles modelos relacionais e por não seguir esses modelos relacionais, ele não exige a rigidez dos modelos relacionais. Isso quer dizer que os dados não ficam bem estruturados, são bagunçados em um sistema de banco de dados no SQL? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que não exige toda aquela rigidez do modelo relacional. Então ele consegue ser ali um pouco mais flexível. É possível você organizar as suas estruturas de diferentes maneiras, vamos abordar algumas delas, né? Grafos, documentos e algumas outras aplicações, né? O próprio banco de dados orientados a objetos, ele é uma, ele já é uma nova aplicação de banco de dados, né? Eu vou mencionar isso também. É, eu acho que o modelo de bancos de dados, os relacionais mesmos, eles são muito próximos à orientação a objetos. Quando estivermos trabalhando sobre essa questão de orientação a objetos, eu vou mostrar lá como é muito próximo ali a estrutura de uma tabela e a estrutura de uma classe quando estamos programando de maneira orientada a objetos. Então, assim, o diagrama de banco de dados, ele se aproxima muito de um diagrama de classes, das classes estruturais de uma aplicação. E como eu mencionei, né, surgiram ali no mais para o final dos anos 2000 e vem ganhando muita força e está assim uma tendência. Então, o que seria ali já as vantagens do NoSQL? É que quando você tem grandes volumes de dados e como você não exige toda essa rigidez, você consegue ter uma performance melhor, você consegue trabalhar com mais dados e desta maneira você consegue ser mais eficiente com suas aplicações. Então, por exemplo, o Instagram, ele é uma aplicação que utiliza bancos de dados no SQL. Ele, por exemplo, escreve tudo em um arquivo de texto, um arquivo JSON, um arquivo de documentos. É, Antigamente, quando você ia lá no Instagram e você baixava os seus dados ali, o que ele te dava ali, ele te entregava as suas fotos, os seus vídeos publicados, stories, e assim, ele mandava ali algumas conversas, alguns comentários, muita coisa que ele salva ali, ele só mandava esse arquivo de texto em JSON. Agora, ele já cria uma interface ali bonitinha e te mostra tudo em HTML. Quem nunca fez esse processo aí de baixar os seus dados do Instagram, é lá no seu perfil, né, em três barrinhas. Eu acho que em configurações tem algum tempo já que eu não olho isso, mas eu acho que em conta
Enfim, tem o percurso aqui que você consegue baixar os seus dados nas configurações do Instagram. E aí, para se ter uma noção, né, o Instagram ele armazena muita coisa. Se você pensar em um perfil, o que que você tem? Você tem uma foto de perfil, você tem o seu arroba ali, né, o seu identificador, você tem o seu nome, você tem a bibliografia, você consegue adicionar uma URL, você consegue postar stories, né? Stories já tem um monte de coisas, tem filtros, aí tem a parte de reels, tem a parte de loja, né? Que você consegue vender, precificar ali algumas coisas. Aí na parte de publicação tem localização, marcar pessoas, likes, comentários, tem toda a parte do chat. Então, assim, o Instagram, ele armazena um volume de dados muito, muito grande. E seria difícil você talvez conseguir estruturar isso de maneira eficiente num banco de dados SQL. Pensa assim, a questão de seguidores. Você tem uma tabela lá e aí um registro, poxa, tem gente que tem aí 40 milhões de seguidores. Então aquilo ali, para uma pessoa só, são 40 milhões de registros inseridos ali no banco de dados apenas para aquele usuário. Você fala, tá, mas tem que estar salvo de outra maneira. Sim, está salvo, né? Para saber quem é seguidor de quem. Até os bancos de dados orientados a grafos, né, que ele tem, ele cria essa abstração de grafos, ele consegue explicar melhor, né, ele consegue manusear muito, mas infinitamente melhor essa questão de seguindo e seguidores, a questão de você seguir a pessoa não te seguir. Então, existem grandes aplicações mesmo que utilizam bancos de dados no SQL. Ah, por isso tudo que eu aprendi nos bancos de dados SQL é inválido, não vai ser usado mais. Não, não é bem assim, tá, pessoal? Os bancos de dados relacionais vão continuar sendo usados, muito utilizado ainda, principalmente para aplicações de websites pequenos, né? Assim, pequenos que eu digo é que não sejam tão grandes quanto o Instagram, por exemplo, né? O Facebook ficou muito tempo utilizando bancos de dados relacionais e ainda deve ter algumas partes, né, alguns módulos deles que, que utilizam bancos de dados relacionais. Então aqui eu deixei algumas recomendações de leitura para vocês, né? É, são sugestões, né? Mas assim eu gostaria muito, muito mesmo que vocês lessem. É, confiassem no processo, aprender lendo também é importante, até para tirar um pouco, né, desconcentrar das videoaulas, que às vezes fica muito massivo, muito repetitivo, e aí depois abordamos isso daqui em atendimento síncrono, para não ficar aquele negócio, ó, se eu ficar sempre repetindo aquilo que já foi gravado nos vídeos, e fica aquele conteúdo bem repetitivo. Então aqui vou apenas dar uma noção geral sobre tudo aqui e aí depois vamos entendendo melhor esses bancos de dados no SQL. Então aqui você vai clicar no link, né, vai abrir algumas páginas aqui para vocês. Essa daqui mesmo, ela é uma das importantes, eu sugiro muito que leiam, assistam esse vídeo aqui também sobre NoSQL. É um conteúdo muito bom aqui do DevMed, é um site que eu acesso sempre. Aqui tem alguns principais bancos de dados no SQL não relacionais também. Depois eu deixo mais um pouco aqui, né, do AWS aqui da Amazon, falando também sobre bancos de dados no SQL. Que ele fala de alguns tipos de bancos de dados no SQL, né, os bancos de dados de chave e valor, de documento, de gráfico. Ele fala sobre memória, sobre pesquisar, né, dados em bancos de dados não relacionais. Tem um videozinho aqui também, se puderem, tiver disponibilidade, assistam também, tá, pessoal? É importante para não ficar ali apenas com com essa perspectiva que o professor passa. É bom ter outras referências também. Tem mais alguns links aqui, eu não vou abrir todos. Não. Então, aqui eu tenho. Vou voltar para a apresentação aqui.
é que eu tenho alguns tipos de bancos de dados no SQL, né? O Columnar tem o de grafos, né, que eu mencionei. Isso daqui seria a ideia da abstração dos seguidores, né? Dá para ilustrar por grafos. Grafos não é utilizado apenas para isso. Grafos é uma disciplina inteira do curso de graduação lá em sistemas de informação, em ciências da computação. Grafos é estudado em disciplinas de mestrado também. Então, assim, o que vamos ver é a ideia conceitual de grafos apenas, tá? Então, seria como que essa bolinha verde aqui fosse um usuário lá do Instagram, né? E essa roxa segue ela, essa marronzinha também segue, essa cinza também segue, e a roxa segue, né? Que você tem um seguidor ali em comum, e através disso ele já vai te dando sugestões de seguidores, né? Por vocês conhecerem, talvez conheçam ele também, né? E aqui, né, no caso, não está mostrando aqui nesse caso de grafos, né? Mas isso não impede que o verdinho, por exemplo, siga apenas o cinza e que não siga a bolinha marrom aqui e a roxa e coisas do tipo, certo? Então, tem um tipo de documento também muito utilizado, o tipo de chave e valor. Tem algumas definições lá na leitura, por isso que eu estou dizendo que é importante fazer essas leituras. Aqui eu trouxe um exemplo aqui, né, de documentos que são arquivos salvos em JSON. Aqui é um exemplo, né, de como ficaria. Então pensa lá que nós criamos uma tabela no banco de dados com o ID, né, que é a nossa chave primária, o nome da pessoa e a profissão ali apenas, né? Então perceba que nós temos aqui uma chave e um valor e isso são documentos que ficam salvos, né? Isso daqui é tudo escrito em um arquivo de texto. E você tem mecanismos muito bons para manusear esses dados aqui dentro de um arquivo. E muitas vezes conseguem ser mais céleres, até por questão de processamento, de JavaScript, ele fazer o processamento ali do lado do cliente, né? Então não demandar o seu servidor ali para fazer determinada operação. Então lá no Instagram, como eu havia mencionado, quando você fazia o download dos seus dados, você ia lá, recebia um link no e-mail e aí fazia esse download lá, né? Vinha suas fotos, seus vídeos e aí vinham uma estrutura similar a isso daqui, com conversas, com tinha registros até assim dos comentários que você curtiu, né? Às vezes você curtiu um comentário no Instagram, tu tem que salvar aquilo lá tudo, porque um dia se você se deparar com ele de novo, tá lá, né? Que você tem uma curtida naquele comentário. Então os comentários que você fez, suas conversas do Message. Então assim, muita coisa mesmo. Então essa estrutura aqui, ela é mais simples, ela é mais fácil e ela é menos rígida. Então assim, não tem aquela questão de chave estrangeira, de você estar relacionando uma coisa com a outra. Você vai salvando aqui tudo que é de dado, informação que seja importante para você utilizar. Então, por exemplo, né, que seria a vantagem de utilizar talvez isso daqui, né? Tem uma leitura simples, então assim é muito fácil você identificar isso daqui. Na verdade, quando o Instagram mandava, ele mandava tudo escrito em uma única linha só. Então assim era um pouco difícil, mas você conseguia organizar aquela estrutura ali para você ter um entendimento legal. Então, assim, tem uma leitura muito simples, né? Esse analisador, esse parsing, né? Esse instrumento que interpreta esses arquivos JSON, por exemplo, eles são muito bons, eles são mais fáceis. E o que é legal, né? O JSON ele suporta objetos. Então, quando estamos falando aí de banco de dados orientados a objetos, né? Você tratar os elementos ali que você manuseia no seu sistema como objetos, ele já consegue suportar isso melhor do que os bancos de dados relacionais. Ainda que eu falei que, na minha opinião, os bancos de dados relacionais, ainda assim, eles se aproximam muito do que é a programação orientada a objetos em si. Então, ele tem uma velocidade maior na execução e no transporte de dados, e é utilizado por Google, Facebook, Twitter, Instagram,
Até se você for lá nas bibliotecas de código aberto dessas plataformas, você consegue ver que eles realmente utilizam mesmo, certo? Então, o vídeo ficou um pouquinho maior, pessoal, do que o de costume, mas eu vou deixar apenas esse vídeo aqui e os demais nós vamos trabalhando. A parte que o Jô está trabalhando na de orientação a objetos está ficando muito boa também. Então, com isso daí nós concluímos nosso último módulo, pessoal. Então, você chegou até aqui, um forte abraço para você e vamos que vamos, pessoal. Ninguém de recuperação final, viu? Vamos passar logo todo mundo. Vamos para o segundo ano. E vamos que vamos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.